Pessoal, eu vou resolver com vocês o exercício 8 da lista 5, que é um exercício interessante e ilustra o grau de dificuldade dos exercícios que vocês têm para entregar nessa próxima sexta-feira. Todos são mais ou menos do mesmo grau de dificuldade, desde que você preste atenção nas leis da dinâmica de corpos rígidos, que daqui a pouco eu vou enunciar para relembrar. Mas antes vamos falar do exercício, né? A gente tem uma mesa, inicialmente em repouso, e um sujeito ali que tem um revólver e atira em direção à mesa por algum motivo, e a bala acaba ficando encravada bem na beira da mesa, que por esse motivo começa a girar, tá? A mesa ela é giratória, né, e consiste em um disco de raio R e massa Mzão, e a bala tendo massa Mzinho muito menor do que Mzão, tá? Vamos resolver esse exercício usando o teorema da conservação do momento angular, que é o caminho mais fácil nesse caso. Inicialmente, o momento angular é devido ao movimento da bala, já que a mesa está em repouso, né? E vamos usar o centro da mesa como ponto de referência para calcular o momento angular, né? Imediatamente antes do impacto, a distância da bala até o ponto de referência é R, é o raio da mesa, né? E ela tem uma velocidade v com massa mzinho, portanto, o momento angular em módulo é mrv, né? E aponta na direção z, que é a direção perpendicular ao tampo da mesa, certo? Depois do impacto, a mesa vai estar girando, vai ficar girando, tá? Sem nenhum tipo de atrito. Então, eu posso aplicar a lei da conservação do momento angular, né? Que diz que o momento angular se conserva, já que não existem torques externos, não tem forças de atrito, não tem nenhuma força capaz de causar torque, né? As únicas forças são a força peso agindo sobre a mesa, mas ela passa pelo centro de massa, que está aqui bem no centro da mesa, passando pelo eixo de rotação, não causa torque. Tudo bem? E a massa Mzinho ali é desprezível frente à massa Mzão, então eu estou desprezando o efeito do torque da força-peso da massa Mzinho. Tudo bem? Agora, qual é o momento angular após o impacto? É o de rotação da mesa, né? Rotação em torno de um eixo fixo, que é I ômega. I é o momento de inércia, ômega é a frequência angular ou velocidade angular. Para um disco de raio R e massa m, este aqui é o momento de inércia, mr ao quadrado sobre 2. Né? Eu estou desprezando novamente a massa mzinho, né? Ela tem também ela influencia no momento de inércia, né? Mas eu estou desprezando porque ela é muito pequena. Eu só estou considerando o momento de inércia da mesa em si, com massa mzão. Bom, se o momento angular se conserva, o momento inicial, mrv, é o igual ao momento posterior, mr ao quadrado sobre 2 ômega, de onde eu obtenho o ômega isolando aqui dessa expressão, certo? Está aqui a resposta do item A. Bom, qual é a resposta do item B? O que pedia o item B? Ele quer saber qual é a perda de energia nesse impacto, né, da bala com a mesa e com esta colisão. Bom, inicialmente a energia cinética, a energia era puramente cinética, né, da bala, certo? É a única coisa que vai se alterar neste processo. Então você precisa apenas considerar esta energia inicial. Após o impacto, a gente tem a energia cinética novamente, só que agora de rotação da mesa, né? E nesse caso, esta é a expressão, é um meio de I ômega ao quadrado, né? Substituindo os valores de I e ômega que estão lá no item A e simplificando, a gente obtém esta energia final, né? E eu consigo calcular então a diferença de energias, né, entre a inicial e a final. Qual foi a perda? A fração da energia perdida é a diferença pela inicial, né? Fazendo as contas e simplificando, eu obtenho esta expressão aqui para a fração de energia perdida pelo impacto. Tudo bem? Então, em colisão inelástica, né, a energia não se conserva geralmente, apesar de o momento angular ser conservado neste caso. Tudo bem? São leis de conservação independentes uma da outra, né? Bom, tá aí a resposta do exercício 8 da lista 5. Todos os exercícios pedidos para sexta-feira estão mais ou menos no mesmo grau de dificuldade. E você precisa apenas lembrar de duas equações, duas leis da dinâmica de corpos rígidos para a rotação em torno de um eixo fixo. Que são quais?
A primeira tem a ver com o movimento do centro de massa, que diz que a massa total vezes a aceleração do centro de massa é igual à força resultante externa. E a segunda lei diz que o torque externo, ou seja, o torque das forças resultantes, né, é igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular, né, que é a derivada da frequência angular, a aceleração angular. Tá? Essas duas leis são as que regem o movimento de corpos rígidos em rotação em torno de um eixo fixo. E são as únicas duas que vocês precisam considerar para todos os exercícios. O único outro complicador é o cálculo, às vezes, de um momento de inércia. Mas todos os exercícios já têm o momento de inércia calculado. No máximo, você vai precisar fazer uma mudança de eixos, né, em relação ao centro de massa, usando o teorema dos eixos paralelos. Tudo bem? Fora isso, são todos muito parecidos. Até a próxima, então. Boa sorte nos exercícios, bons estudos, valeu!